Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos agora passar alguns momentos em busca de conhecimento espiritual, porque é isso que todos nós estamos necessitados, né, de conhecimento espiritual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro que está aqui. O livro Paulo e Estevão. E esse livro, ele nos fala do cristianismo redivivo, né? Que são as histórias, os episódios históricos do cristianismo primitivo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro e ver quais as lições que nós podemos retirar desses episódios históricos do cristianismo primitivo. E vamos começar falando como deu início esse episódio, né? Esse episódio foi em Corinto, onde vivia uma família de israelitas, que nessa família tinha dois moços, chamado um de Gesiel e outro de Abigail. E por motivos de ganância das pessoas da época, dos romanos principalmente, né, que dirigiam o grande império romano, se apossavam das propriedades sem motivos algum, criando motivos e fazendo uma série de coisas. E essa família ela foi julgada pelo governador, o Licínio Minúcius, que tomou conta da propriedade. O pai morreu, os filhos foram julgados e o Gesiel foi condenado às galeras, que era praticamente como a morte, né? Escravidão no remo, transitando entre os portos daquela época. E Abigail, só sem saber o que fazer, lembrou de uma amiga, e essa amiga lembrou ela de um casal amigo que havia perdido um filho. E aí ela então chegou-se até essa família e essa família a acolheu carinhosamente. E eles partiram de Corinto, porque Corinto estava fervilhando de gananciosos e estava muito difícil. E Zacarias e Ruth então se foram para Cesareia em busca de um novo lugar para trabalhar e morar, né? E lá se instalaram na estrada de Jope, que era próximo de Jerusalém, e tiveram uma vida tranquila, né? Dentro dos limites que as imposições da época ofereciam. Na época, toda a lei de Moisés era muito observada por todos aqueles, né, de Jerusalém, pelos doutores da lei. E Saulo de Tarso era um desses doutores da lei, né? E ele mantinha e levava com rigor febril as leis
mosaicas. Aquele que estava fora das leis era severamente castigado. E numa das festas, vamos dizer assim, que Zacarias deu à sociedade, porque era uma pessoa bem sucedida, um agricultor bem sucedido nas altas rodas de Jerusalém, e Saulo foi convidado e então conheceu Abigail. E nesse conhecer de Abigail foi um amor repentino, aquele amor à primeira vista, né? E os dois se conheceram e ficaram enamorados durante algum tempo. E nesse tempo que eles estavam dessa maneira, enamorados, Gesiel estava no castigo cruel dos remos. E um tribuno romano chegou até a embarcação onde ele estava remando. E nessa embarcação, Gesiel se aproximou, porque quando esse romano, Sérgio Paulo, o nome dele, entrou na embarcação, já entrou adoentado. E então o marinheiro-chefe da embarcação buscou um daqueles escravos que tivesse maior bom senso, tivesse conhecimento intelectual e da própria lei, para conversar com esse tribuno. E os dois iniciaram uma conversação, né? Ele, o tribuno, esse romano, que era um daqueles privilegiados de Roma, pela nobreza da sua família, se afeiçoou a Gesiel, e Gesiel começou a tratá-lo de uma doença desconhecida, e através das orações, das preces, dos pedidos a Deus, ele foi abençoado, vamos dizer assim, e o tribuno curou-se da doença. E aí então o Gesiel pegou essa chaga, essa doença, e o comandante do barco queria jogá-lo no mar, para que a peste não se propagasse com a população, com os navegadores, os tripulantes do barco. Sérgio Paulo, então, penalizado e com uma imensa gratidão a Gesiel, conversou com o comandante do barco, e aí então eles acertaram que Sérgio Paulo levaria o Gesiel até a costa, e lá ele ficaria à disposição, à mercê, né, da natureza, para que acontecesse o que fosse. Mas Sérgio Paulo, antes dele descer do barco que levaram eles até a costa, fez com que Gesiel fizesse uma promessa a ele para não comprometer-lhe. E a promessa era muito simples, que ele teria que trocar de nome para que não fosse reconhecido que Gesiel era um escravo daquela embarcação. E, portanto, não o comprometeria diante de Roma. E assim foi feito. Gesiel, então, desceu
e ficou adoentado, e lá ele encontrou ele adoentado, muito doente, os ladrões, e dentre esses ladrões, tinha um ladrão que particularmente o assaltou. E quando o assaltou, queria matá-lo, Gesiel, então, buscando forças, pediu a ele que não fizesse isso, pediu a ele que não o matasse. E entregou toda a bolsa, tudo que ele tinha, porque Sérgio Paulo tinha dado algum dinheiro para as primeiras necessidades. E ele entregou, então, a esse ladrão. E o ladrão penalizou-se diante daquela condição e levou ele até um casal aonde o aguardou e curou ele daquela doença. E aí depois, então, eles vendo todo aquele conhecimento que Gesiel obtinha sobre o Antigo Testamento, ficaram admirados com aquilo, e eles eram seguidores do Cristo, conheciam a casa do caminho e levaram Gesiel até a casa do caminho. Chegando na casa do caminho, Gesiel foi entregue a Pedro, Tiago e João, que não demorou muito, se afeiçoaram muito a ele. E ele começou então a fazer as pregações da casa do caminho para aqueles doentes, estropiados, cegos, aleijados, leprosos, todos que se encontravam ali, amparados e protegidos pela casa do caminho, com os ensinamentos de Jesus. E Gesiel então começou a conhecer, através de Pedro, a doutrina dos evangelhos, a doutrina cristã, os ensinamentos do Cristo. E percebeu, traçando os paralelos da lei antiga, que havia muita semelhança com os ensinamentos de Moisés, com as leis de Deus, não com as leis mosaicas. Mas os 10 mandamentos estavam todos ali. E aí então Gesiel começou a se aprofundar com aquele conhecimento e começou a pregar os ensinamentos de Jesus. E aí Saulo foi convidado a comparecer na casa do caminho e, vendo aquilo, não concordou, porque quis discutir com Gesiel, e Gesiel, seguindo os ensinamentos de Jesus, não aceitou o debate. E Saulo se sentiu extremamente ofendido e começou a fazer a perseguição. Aí então foi quando começou a perseguição dos cristãos. Saulo convocou então Gesiel, ou Estevão, que já com o nome trocado, para se explicar no Sinédrio. E aí Estevão foi preso, torturado, castigado e marcado até o seu linchamento através do apedrejamento, que era a pena de morte da época. E Gesiel e Estevão, lá na sua prisão, e Saulo, sempre um fiel cumpridor da lei mosaica,
defensor de Deus, das leis divinas, mas sem o entendimento e a percepção do Evangelho de Jesus, que é o caminho para o melhoramento da humanidade. Ele então faz o apedrejamento e antes disso ele conversa com Abigail, já querendo fazer todo o seu casamento, as providências do matrimônio, tudo acertado, e pede a Abigail para ir para Jerusalém, para se encontrar com sua irmã e assistir aquele evento funesto, terrível, do linchamento, do apedrejamento de Estevão. E Abigail, quando vê aquela cena, vê que na figura de Estevão estava ali o seu irmão querido, de tempos de infância e de juventude, e que foram separados no início da maturidade. E aí então, aquela cena degradante, Saulo manda parar o apedrejamento e faz com que levem o Estevão, já quase morto, para uma sala, e lá Abigail conversa com ele. Estevão ainda naquela condição de quase moribundo, quase morto, ele ainda abençoa a união dos dois. Mas Saulo vê aquela cena toda e passam-se muitas coisas em sua cabeça. O orgulho, o egoísmo, a vaidade se passam naqueles momentos. E ele então rompe com Abigail e Abigail volta para a casa de Zacarias e Ruth. E ela chegou num estado lastimável em casa de Ruth e de Abigail, com a febre muito alta, e a partir dali ela acamou-se e foi acometida por uma doença muito grave, a tuberculose, e nesse ínterim aparece na casa de Ruth e de Zacarias um velhinho chamado Ananias, pregador do Evangelho de Jesus, e mostra a Abigail toda a beleza dos ensinamentos de Jesus. E ela se afeiçoa à doutrina e começa a ter um melhoramento, mas no período de 8 meses ela desencarna. E esse desencarne foi muito triste, porque Saulo, nos remorsos e nas suas atribulações, na sua ansiedade, sem ter paz de espírito, volta à casa de Zacarias e então pergunta como está Abigail, e ela está no leito de morte. Os dois conversam, ela abençoa Saulo e fala dos ensinamentos de Jesus com muita gratidão, com muito amor, com um sorriso até em seus lábios, e se sente muito feliz por encontrar Saulo. E Saulo então percebe que Jesus está em seu caminho em todos os lugares. Abigail morre, desencarna, e Saulo ainda fica na casa dos amigos de Zacarias e de Ruth durante 3 dias. E aí então resolve aumentar a perseguição diante de Cristo, diante de Jesus.
e 3 dias depois, ele inquiriu de Zacarias onde estava esse tal Ananias que colocou essas ideias na cabeça do seu grande amor Abigail, porque ele queria cobrar isso, se vingar, fazer com que ele pagasse por estar espalhando ideias equivocadas, que não fosse da lei de Moisés, dos ensinamentos de Deus. E aí então, ele chegando em Jerusalém, ele dá ordem aos seus serviçais para que encontrem Ananias. E aí encontraram o paradeiro de Ananias, que estava em Damasco. E ele faz uma pequena caravana e seguem para Damasco. E antes de chegar em Damasco, ele aparece Jesus. Em Jesus, e com a sua luz resplandecente, pergunta a Saulo, ele já caído do cavalo, de joelhos na areia. Jesus então pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ainda perplexo com toda aquela confusão acontecendo, se ajoelha e permanece vendo a figura majestática de Jesus, e se passa naqueles instantes na sua cabeça todas aqueles eventos que aconteceram na sua vida, na casa do caminho, de Estevão, de Abigail, todos os momentos que vieram e que eles estavam falando a mais pura verdade, que Jesus é o Messias, era o Messias que veio nos mostrar como se melhorar, de que forma eu posso fazer, de que forma eu devo agir. E Jesus, amparando Saulo, Saulo olha, contempla Jesus e pergunta a ele: que quereis que eu faça, Senhor? E Jesus então diz a ele: siga, levanta-te, Saulo, entra em Damasco e lá lhe será dito o que deves fazer. E aí Saulo então inicia uma caminhada com Jesus, cego, que estava em busca de Ananias para lhe aplicar castigos. Ele passa de perseguidor a servo de Jesus. E aí então ele inicia toda uma caminhada de pregações, de sofrimento e de muita luz por onde ele caminhou. Ele, em Damasco, ele se aloja na hospedaria de Judas, e lá na hospedaria, Ananias recebe Saulo na hospedaria, cego, e Ananias, em Damasco, recebe a visita de um anjo que diz a ele para ir até a hospedaria, impor as mãos sobre as vistas, os olhos de Saulo, e ele, para que ele retome a visão. Porque os 3 dias que ele passou na hospedaria cego foram 3 dias de reflexões de como ele tinha caminhado
até ali, o que ele tinha feito em toda a vida e o que ele poderia fazer dali para frente. Ananias chega na hospedaria e ele então pergunta: quem está aí? Ananias, com medo do perseguidor, não lhe diz o seu nome, mas impõe as mãos sobre seus olhos e lhe devolve a visão através de Jesus. E ele então, quando se depara com Ananias então se apresenta e ele pede perdão a ele de joelhos, e Ananias manda que ele se levante, pois ele é um irmão como todos que estão sobre a terra. E aí Saulo pergunta a Ananias: o que eu devo fazer? E aí, meus irmãos, eu pergunto para todos que estão assistindo: o que eu devo fazer? De que forma que eu estou me portando? Como é que eu tenho levado a minha vida? De que forma que eu estou tratando os meus irmãos? De que maneira que eu tenho tratado a minha esposa, meu esposo, as minhas filhas, os meus filhos, os meus parentes, os meus colegas de trabalho? Como que isso está sendo na minha vida? De que forma que os ensinamentos de Damasco introjetaram-se na minha vida? De que forma que os ensinamentos de Jesus têm sido na minha caminhada? De que maneira que eu tenho absorvido isso e de que maneira que eu retirei isso do conhecimento e tenho colocado no meu dia a dia? Como que está a minha vida? Como era a minha vida? O que é que eu estou fazendo pela minha vida? Será que eu ainda estou só dentro do conhecimento? Ou eu já estou fazendo alguma coisa para obter sabedoria? Porque de conhecimento o mundo está cheio, mas o que eu preciso realmente é sabedoria para fazer as coisas de acordo com os ensinamentos do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Por isso eu quero agradecer muito a todos vocês por tudo que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, que a doutrina espírita tem me ensinado, porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Por isso, meus irmãos, quero agradecer a Deus, a Jesus e pedir a Jesus que mostre a todos nós esse caminho e esses ensinamentos das portas de Damasco, junto de Saulo, que se transformou em Paulo para nos mostrar todo esse caminho. Que Deus nos ilumine e que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus.